Você sabia que perder um funcionário pode custar até o dobro do salário anual dele? O turnover não é só um problema de recursos humanos, ele impacta diretamente no negócio, nos resultados da sua organização. E o People Analytics pode ser uma excelente ferramenta para prever quais são esses profissionais que estão a ponto de sair da nossa organização. Vem comigo! Hoje a gente fala sobre People Analytics no turnover. Como antecipar e reter os melhores talentos para a nossa organização. Bem-vindo a mais um Papo com RH. Eu sou o Richardson Santos e esse é o Papo com RH. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai falar sobre People Analytics, o impacto do turnover no seu negócio. A gente vai falar hoje sobre como o People Analytics pode ser usado como uma ferramenta estratégica para a retenção de talentos. E vamos direto ao ponto? A gente já tem outro vídeo aqui no canal que a gente introduz um pouco o tema People Analytics. Então, se você é novo aqui, dá uma olhada nesse outro vídeo que a gente fala sobre People Analytics e aí você vem aqui e já segue um pouco nessa sequência. Combinado? People Analytics, então, é uma abordagem com dados para recursos humanos. E como que a gente vai entender essa abordagem de dados relacionada com o turnover? Então, a gente vai elencar 5 fatores, certo? Eu vou contar para vocês hoje quais são esses 5 fatores que a gente precisa entender para relacionar uma base de dados que tem a ver com o turnover e que permita essa construção de uma base prévia, né, que permita a gente entender aí essa saída do colaborador. É importante entender que um colaborador não sai da empresa, ele não deixa a empresa voluntariamente de um dia para o outro. Existem sinais, na grande maioria dos casos. Esses sinais podem ser percebidos com esses dados que a gente vai comentar aqui. Então, olha só, o primeiro dado é o histórico de desligamento daquela área em questão. Então, a gente sabe que tem algumas áreas que são mais problemáticas, algumas áreas que têm uma rotação de pessoal mais alta e muitas vezes a gente entende que isso é normal, que isso é aceitável, mas outras vezes isso não é tão comum. Então, isso já desperta um pouco a nossa atenção como profissionais de recursos humanos para entender o que está acontecendo naquela área em comum, naquela área em questão. Então, vamos atentar aí para o tema do histórico, certo? Outro dado muito relevante é o engajamento e a satisfação desses profissionais. Para isso, a gente pode usar dados como, por exemplo, as pesquisas de clima, que são muito comuns, são pesquisas que se fazem anualmente. Agora existe uma tendência de fazer essas pesquisas de maneira mais frequente, né? de uma maneira um pouco mais rápida, como pulsos. Então, todos esses dados, sejam de pulsos, sejam de pesquisas de clima, pesquisas de cultura, de ambiente organizacional como tal, eles são muito relevantes para a gente entender o que está acontecendo nessas áreas. O terceiro fator que a gente pode usar também para compor essa base de dados é o tempo de promoção. Colaboradores que levam muito tempo sem ser promovidos podem, de repente, acender também essa alerta no nosso setor de que alguma coisa pode acontecer com esse colaborador em breve. Outro dado muito claro são as horas extras e a carga de trabalho. Não é normal que numa área, por exemplo, de 5 pessoas, exista uma pessoa que sempre tem que ficar mais, que sempre tem mais projetos, que sempre está sobrecarregada, que é o braço direito daquele líder, daquele gerente, e que os outros 4 colaboradores dessa área, dessa equipe, não tenham essa mesma carga de trabalho. Então, essa carregabilidade vai refletir também em uma possibilidade maior de que esse colaborador busque alguma outra empresa para desenvolver sua carreira. E o quinto fator é a interação com ferramentas internas, né? As empresas têm mecanismos de comunicação interna, ferramentas, aplicações, e a não participação, o não engajamento de alguns colaboradores com esse tipo de ferramenta também pode ser um sinal. Então a gente comentou 5 fatores, 5 sinais que o colaborador pode dar e que vão definir um pouco o engajamento desse colaborador com a empresa, né? Então a gente vai falar agora sobre como relacionar esses 5 fatores em uma base de dados. A gente vai propor um modelo preditivo. Esse modelo preditivo, quando a gente fala de preditivo, a gente fala de um modelo que se antecipa a alguma coisa que vai acontecer no futuro, certo? A gente pode usar esse modelo preditivo para tentar repetir o histórico passado. Então você pode desenhar um modelo e ver se esse modelo
responde bem às saídas que você teve nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses da sua empresa. Então, se esse modelo mais ou menos funcionar bem para essas saídas que já aconteceram, ele pode ser um modelo muito útil para predizer quais são as saídas dos próximos 6 meses, dos próximos 12 meses. Então, a gente vai colocar aqui na tela um score, que é uma fórmula matemática muito simples. E aqui é uma fórmula que a gente está propondo com fins educativos, com fins acadêmicos. A ideia aqui é a gente entender como o People Analytics pode ajudar a gente, mas essa fórmula ela pode ser muito mais robusta e muito melhor aprofundada, muito melhor desenhada. Quanto maior for a sua empresa e quanto mais dados você tiver, mais complexa pode ser essa fórmula. E quanto mais dados a gente conseguir adicionar, mais variáveis, mais condições temporais também, essa fórmula vai ser mais exata, né? Ela vai ter um índice de fiabilidade maior. Então vamos começar simples, vamos começar da maneira mais intuitiva e vamos deixar essa fórmula aqui na tela. Essa fórmula a gente está chamando de score de risco de saída. E por que é um score? Porque a gente está pontuando, a gente está multiplicando, né? Com valores que vão somar 1, ou 10 ou 100, né? E aí esse score ele consegue balancear as coisas em função do que você acredita que seja mais importante. Então aqui a gente está relacionando 3 variáveis. Como vocês podem ver, uma variável é o engajamento, outra variável são os anos sem promoção e a terceira variável é a carregabilidade, a questão das horas extras, como que isso entra aqui nessa fórmula também. E como funciona isso? A gente vai dar 2 exemplos aqui na tela. Então a gente vai falar do Fernando e a gente vai falar da Maria. O Fernando é esse colaborador que tem um baixo engajamento, ele não teve promoção nos últimos 24 meses, por exemplo, nos últimos 2 anos, e ele tem alto nível de hora extra. E a Maria é uma pessoa que tem uma boa pesquisa de clima, a Maria também não teve promoção, mas ela não tem hora extra. Então a gente consegue ver que a Maria ela vai ter um índice mais baixo que o Fernando, certo? O Fernando ele vai ter mais chances de pedir demissão. Se dentro da minha estratégia de talento eu entendo que o Fernando é uma pessoa que está mapeado como um sucessor, que o Fernando é uma pessoa que tem um alto potencial, que tem uma avaliação de desempenho muito positiva, eu deveria cuidar do Fernando porque ele pode estar me indicando aí que no futuro ele está mais propenso a sair da organização que a Maria. Bom, era um exercício muito simples, a gente simplificou muito aqui, como eu falei, para tentar trazer esse tema mais mastigado para vocês, mas sem dúvida é algo que a gente vai falar muito ainda aqui no canal. A gente tem muita oportunidade de aprofundar mais a discussão e o debate sobre o turnover, mas eu quero saber, o turnover é um problema para você? É um problema na sua empresa? Como você lida com o turnover? Quais são os mecanismos de retenção que você tem atualmente e que permite com que os seus colaboradores desenvolvam carreira na sua empresa? Conta aqui pra gente, vamos gerar um debate aqui nos comentários. Você não pode sair daqui sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, sem compartilhar com seus amigos, sem fazer com que a nossa comunidade do Papo com RH cresça a cada dia. Muito obrigado por você que chegou até aqui e vamos seguir crescendo, vamos seguir aprendendo. Vem mais vídeo por aí.